Alô, alô pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a mais uma tiragem coletiva aqui no canal da Semente Estrelar. O meu nome é Diana e é mais uma vez um gosto estar aqui convosco com a oportunidade de vos esclarecer através da espiritualidade, dos guias e dos mentores espirituais relativamente a mais um tema. Desta vez eu trago o tema para quem está numa situação de triângulo relativamente ao clima que o vosso ser amado tem neste momento juntamente com essa pessoa rival. E o que é que eles estão a passar neste momento? Eu trago então duas opções de escolha. A primeira opção é a opção da árvore de ametista e a segunda opção é relativa à bolinha de penas. Eu vou pedir, por favor, que firmem o vosso pensamento, que se concentrem e usem a vossa intuição. Se precisarem de mais tempo, façam uma pausa no vídeo, que eu vou começar com a primeira tiragem relativa a quem escolheu a primeira opção da árvore ametista. Eu vou fazer uma leitura com o tarô do Osho, juntamente com a complementação do baralho cigano, ok? Vamos então ver, tragam a energia desse ser amado aqui para a mesa, mentalizem a imagem da pessoa, o nome da pessoa e vamos ver então como é que está. Eita! Renascimento. Vamos ver como é que está então o clima lá deles os dois, entre a rival e o vosso ser amado. Eita! Luta, maturação, a existência além da ilusão e o controlo. Então, pessoal, eu vejo aqui que em certa medida eles neste momento, existe aqui, apesar destas situações que temos aqui no centro do jogo, que me indicam conflitos, discussões, às vezes diferenças de opinião em tomar decisões, porque há aqui uma energia, como a própria carta indica, tem a palavra luta. Portanto, há uma energia de guerra e de batalha, como se eles às vezes disputassem entre eles o controlo que cada um quer ter dentro dessa relação, ok? Há aqui uma luta de egos. Existe sim uma origem de tudo, não é? Onde no início eles até podiam ter vivido uma situação de carinho e envolvidos na paixão do início do relacionamento. Há aqui uma situação inicial, que é a existência do início de tudo, que os liga, e apesar destas situações de conflito, há uma vontade intrínseca dos dois de dar uma nova oportunidade a esta relação e de não desistirem fácil à primeira contrariedade, ok? Porque a energia central é uma energia de muito conflito, de luta tanto interna como de fatores externos, de situações entre eles os dois, de discórdia, pode ser situações a nível financeiro, situações a nível de encarar as coisas, ideias opostas, maneiras de ver e de querer agir que não se complementam e, portanto, há aqui sim talvez uma imaturidade, porque temos aqui a carta da maturação, não é?
que nos indica a necessidade de um amadurecimento, a necessidade de agirem de uma forma mais madura e mais adulta. E apesar de serem duas pessoas com idade adulta, vemos aqui que nessas situações de conflito, de discussão, de discórdia, de briga, acabam por ser imaturas e infantis muitas vezes na forma de tomar atitudes e daí prolongarem o tempo em que existe mau ambiente entre os dois, muitas vezes vai um para cada lado e ficam sem se falar durante um tempo, podem às vezes ir dormir de costas voltadas, porque existe uma luta de ego, não é? Uma disputa de quem é que vence mais a nível de aquilo que eu digo é que tem valor, a maneira como eu quero fazer é que vamos fazer. Portanto, há aqui uma força de ter um controlo na situação, ok? A minha intuição até me diz que é mais por parte dessa rival sobre o vosso ser amado, numa tentativa de ter um certo domínio sobre ele, sobre as rotinas, sobre a forma como ele faz as coisas, sobre as decisões que toma, e então acaba por violar, entre aspas, e desrespeitar um pouco o livre-arbítrio dele e tenta, de certa forma, impor a sua opinião e a sua forma de ver as coisas, ok? Vemos aqui também o aviso da espiritualidade, que apesar de existir um ponto de existência onde tudo começou no início, que havia um carinho e um amor mais aflorado, naquele início de relação em que temos as borboletas na barriga, existe uma paixão mais aflorada, eles estão muito presos no sentido de não perderem o fio condutor da relação e não desistirem fácil. E então ficam aqui num ciclo tóxico de situações de conflito e de discórdia que nenhum nem outro acabam por pôr uma finalização porque insistem até para parecer bem perante os outros, perante aquilo que os outros vão dizer se entretanto se separarem, eles tentam manter a todo o custo esta relação, ok? E suportarem estas situações desgastantes para ambos os lados. Vem aqui o aviso que, devido a este fio condutor que eles levam, há uma necessidade de ver as coisas para além da ilusão, para além desta ilusão das recordações que eles têm do início da relação, em que tudo parecia pétalas e flores, e afinal vieram agora a descobrir e a viver os próprios espinhos, não é? E a sentir na pele. Existe uma necessidade de saírem aqui de uma certa ilusão da maneira como cada um vê o outro, que no fundo foi uma idealização interna no início da relação que cada um fez do outro e que depois, no futuro, nos dias de hoje, estão a ver que não corresponde à realidade. Ok? Existe aqui, como eu disse, uma luta de egos, uma vontade de mesmo assim não meter um término fácil nesta situação e lutarem. Vemos aqui que na carta do Renascimento temos um leão, não é? Que vemos ali a força do leão, a sua parte mais selvagem, como se estivesse numa luta interna para domar esta relação, conseguir mantê-la, não a perder, dominar, controlar, não é? Que é isso a energia que bate muito aqui neste jogo. Existe uma oportunidade para eles os dois de amadurecimento, no entanto, não me parece, finalizando aqui com a carta do controlo, que é a necessidade de controlar o outro, de não abrir mão das próprias vontades. Existe aqui uma dificuldade de entrarem em acordo por uma luta de orgulho e de ego, e perdem a oportunidade então de ceder e dessa forma atingirem um maior nível de maturidade, ok? Costuma-se dizer que quando o fruto não é colhido no tempo certo, ele cai do pé e fica podre, não é?
E no fundo é o que está a acontecer aqui nesta situação. Estas situações de ego, de conflito, de desgastes, de discórdia, estão-se a prolongar muito no tempo e, portanto, é como se o fruto, ou seja, figurativamente, estivesse a ficar a passar o tempo de ser colhido para tirarem a aprendizagem necessária e acabasse por cair do pé e ficasse podre e estragado, não é? Mas eu vou então complementar com o baralho cigano. Vemos aqui uma situação muito grande de domínio um sobre o outro, mas a minha intuição está-me a gritar que é mais por parte da rival relativamente ao vosso ser amado. Uma vontade que faça aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer, a maneira como ela vê as coisas, muitas vezes até desrespeitando o ponto de vista do outro, não é? Querendo impor as suas próprias vontades. A carta da árvore, a cigana, os trevos, a criança, o sol e os caminhos. Pois é, pessoal. E então o que é que me aparece aqui? Aparecem-me vocês no meio deste jogo. Ou seja, um dos motivos desta situação de conflito, de discórdia, de discussão entre os dois, o assunto são vocês consulentes. Não sei se já tiveram uma relação no passado com esta pessoa, se é uma pessoa que nunca se relacionaram, mas que gostam dele ou dela. Mesmo que pensem que a rival não sabe sobre vocês, desenganem-se porque ela sabe, porque vocês são um dos motivos de discussão deste casal, ok? E então existe aqui muitos obstáculos pelo caminho entre eles os dois, no sentido até do assunto relativo a vocês consulentes, em que talvez por situação de ciúme e de querer controlar demais o ser amado, acaba por não haver aqui uma situação saudável de relação e de reciprocidade, ok? E eu vejo aqui realmente que temos aqui a criança, revela também imaturidade por parte de ambas as partes, tanto da parte dela, que impõe, numa medida descontrolada, o controle que quer ter sobre o outro, como da parte dele, que não sabe impor limites e dar um basta nesta situação, ok? Vejo aqui também a necessidade de haver aqui uma renovação dentro desta relação, porque já está muito desgastada. Existe uma situação atual de afastamento entre eles os dois a nível emocional. Apesar de haver esta vontade de dar um renascimento nesta relação e de firmar algo novo entre eles os dois, eles não estão a acontecer, essas coisas não estão a acontecer, essa vontade e esses desejos, por fatores externos em que eles estão a entrar em desacordo e também pelo motivo de vocês consulentes, ok? Apesar de existir este sentimento, esta admiração mútua, este carinho que veio desde o início, eles não estão a conseguir levar de uma forma saudável esse fio condutor. E, portanto, vemos aqui, fecha com a carta do controlo, há aqui uma luta de ego e de poder, e vem-me aqui a carta dos caminhos, que me indica sim que vão acabar, juntamente com esta carta, dá-me a ideia que vão acabar por fazer escolhas no sentido de cada um seguir o seu próprio caminho. E isto porquê? Porque a carta de corte é aqui a cegonha, que me indica situações novas na vida deles no futuro, fora desta relação, e um término com a carta do caixão, ok? Portanto, é uma situação que ainda dura, tóxica, eles estão juntos, mas emocionalmente já estão afastados,
É apenas uma luta para conseguirem prolongar o relacionamento e não se separarem, até por medo do que os outros vão pensar e da aparência e do social e tudo mais. Mas está uma situação tão desgastante que eu acredito que a médio prazo, aqui a carta do controlo com a carta dos caminhos, caminhos diferentes, situações novas e finalizações vão acontecer, ok? Eu vou então passar à leitura da situação número 2. Escrevam nos comentários se bateu com o vosso caso, o que acharam e digam de onde é que estão a assistir. Vamos agora passar para a segunda opção da bolinha de penas. Tragam a energia do ser amado aqui para a mesa. Firmem o pensamento na imagem dele ou dela. Lembrando, pessoal, que o tarot não tem género, ok? Eu digo ele ou ela, mas adaptem à realidade de vocês, quer sejam casais heterossexuais ou homossexuais, tá bem? Firmem o pensamento e vamos ver então como é que está atualmente a situação entre eles os dois. Eita! Não haver mudanças. A cartinha da existência na mesma posição, a moralidade e o abrandar. Então, temos ali no centro a carta do condicionamento, que é a carta número 15 e que representa no tarot tradicional a carta do diabo, ok? Então, vemos ali um leãozinho cheio de força, mas que está preso, ok? Como se quisesse desbravar a sua força, mas não conseguisse de uma forma fácil. E no fundo é como eles se sentem atualmente neste relacionamento, presos, ok? Ego também, muito ego contido, muito orgulho, muita situação de domínio, muito ciúme, materialismo em relação a coisas materiais, em certa medida e para alguns casos também muita importância ao fator da relação física, ok? E muito desejo de controlo. Nesse campo assemelha-se à tiragem número 1, que também tínhamos lá situações de controlo, de ego e de orgulho. E vemos aqui essa situação a acontecer também. Se sentirem, pessoal, que são tiragens complementares, e se assistirem às duas e sentirem que uma complementa a outra, sigam a vossa situação, ok? Existe aqui uma energia de mudança, ou seja, eles neste momento, devido a esta situação de orgulho, de ego, de controlo, de às vezes darem prioridade a coisas que no fundo não são saudáveis para a relação, é como se cada um puxasse a brasa para a sua sardinha. Existe aqui alguma discussão e muita instabilidade entre eles os dois. Muitas vezes confusão, dúvidas se realmente estão no caminho certo. Há dias que estão um pouco melhor e se calhar no outro dia, por alguma coisa que aconteça, existe muita instabilidade a nível emocional. Podem às vezes chegar a duvidar se vale a pena continuar ou não, porque temos aqui uma energia de muita instabilidade mental, a nível de medo, de controlo, emocional, a nível de dúvidas. Portanto, eles não estão firmes nesta relação, ok? Isto tudo teve um início no sentido de terem no início da relação um sentimento e de tentarem aproveitar a vida na medida daquilo que o dinheiro não compra, mas a situação foi-se propagando no sentido
de muito domínio. Há uma pessoa aqui que é mais dominadora do que outra, no sentido de aprisionar o outro e, no fundo, não o deixar ser livre e autêntico, não é? É como se uma pessoa aqui estivesse a ser domada pela outra, dentro desta relação, e só as vontades de um estivessem a prevalecer. E, portanto, temos aqui a necessidade de haver uma forma de agir, atitudes e maneiras de ser num plano com mais moralidade, como diz a carta, certo? Não desta forma desenfreada de controlo. Esta carta faz-me lembrar a carta do Papa. Existe aqui a necessidade de um maior comprometimento de responsabilidade afetiva, de compreenderem o lado do outro. A carta de corte é a carta da compreensão, como se eles estivessem aqui fechados, estas grades estivessem ainda fechadas e houvesse a necessidade de abrir para poderem voar. Porque temos aqui um leão preso que está a ser domado, ok? E existe aqui a necessidade de haver uma maior empatia, principalmente da rival em relação ao ser amado. Está a complementar, eu sinto que são tiragens complementares a 1 e a 2. Vocês apliquem no que fizer mais sentido, ok? E para esta relação funcionar, teria mesmo de existir essa consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado e do que já começa a ser demais ao ponto de ser ridículo e tóxico, ok? E o que é que eles vão acabar por ter? Um abrandamento, não é? Na relação deles, um distanciamento, um dar um tempo que pode mesmo acabar em separação porque a situação está a ficar insustentável. E temos aqui a mudança, juntamente com a carta do abrandamento. Abrandar, ok? E o abrandar pode resultar em darem um tempo, em separarem-se mesmo, porque existe aqui uma necessidade gritante de compreensão. Alguma pessoa nesta relação, que eu entendo que seja o vosso ser amado, sente-se excluído, como se não tivesse domínio e estivesse a ser dominado, como se fosse ele este leão preso, pela vossa rival. E se repararem aqui na carta do excluído, temos uma pessoa isolada, portanto, ele está acompanhado pela rival, mas sente-se muito sozinho. E ele está aqui isolado, à beira do portão, a olhar para fora, e reparem que o portão não está trancado, está aberto. E ele não o abre porque tem a mente tapada, tem a mente presa pelo domínio que a rival tem sobre ele. Ok? Portanto, mais uma vez, uma situação de bastante controlo, a nível de tens que fazer como eu quero, tens que me ouvir e não respeitar o outro lado e os desejos e as vontades do ser amado. Há aqui muito egoísmo, ok? Mas vamos complementar com o baralho cigano. Já vimos aqui que a carta de finalização é um abrandamento na relação deles. Similarmente à primeira situação, tudo teve um início com algum encantamento entre eles os dois, mas que entretanto perdeu-se aqui um bocadinho o respeito, não é? Porque há um dos lados que quer ter controle sobre o outro. Exatamente. No início, a carta das flores, havia aí uma admiração, um carinho, um encantamento que aos poucos se foi perdendo. A torre, vejam bem o afastamento emocional deles os dois neste momento. Os peixes, a casa, a montanha no centro, os obstáculos e a aliança. E fecha com a carta da comunicação e também
algo novo a surgir na vida deles, ok? Também temos a carta da cegonha, que também surgiu como carta de corte na primeira tiragem. Então, cartas centrais. O diabo com a torre. Este controle excessivo gera um afastamento emocional entre eles os dois, que quebrou este encantamento inicial, que eles quando iniciaram a relação tinham muito o desejo de que resultasse num casamento, numa estrutura, num lar firme e saudável, numa constituição de uma família. Era esse o desejo inicial, mas que está a ser corrompido por situações constantes que são tóxicas. E temos aqui então a carta da montanha, que significa obstáculos bem grandes a superar neste momento pelos dois, que os impedem de ter uma atitude com mais moralidade, com mais ética, de fazer aquilo que está certo e de saberem distinguir o que é certo e o que é errado, ok? Portanto, esta situação de mudança tende a fluir e a instabilidade deles, de discórdia, de ora hoje estamos melhor, amanhã estamos péssimos, também passa por questões de discórdia a nível financeiro, a nível de dinheiro, onde aplicam o dinheiro, onde gastam o dinheiro. Tem a ver com situações financeiras que também fazem parte das discussões, do controlo que essa rival quer ter e da causa do afastamento deles, ok? E depois finalizamos aqui com um abrandamento do quê? Da aliança deles os dois. Vai existir aqui ainda mais distanciamento do que o que temos neste momento, que eles vão ter que acabar por ter um diálogo, uma conversa. Há coisas neste momento que ainda não foram ditas de uma forma completamente transparente e eles vão acabar até mesmo por atirar à cara um do outro no fim, quando isto estiver mesmo por o último fio e possivelmente até de se ferirem, ok? Existe aqui uma dificuldade de comunicação e talvez no rompimento haja aqui um confrontar cara a cara que talvez não seja muito agradável, porque existe a necessidade mesmo de haver uma compreensão, principalmente por parte da rival relativamente ao ser amado, ok? E depois as grades do aprisionamento acabam por se abrir e ele terá a oportunidade de voar como se tivesse a oportunidade de saltar da torre onde está preso neste momento, ok? E depois, curiosamente, temos na mesma a carta da cegonha, que simboliza a oportunidade de viverem outras coisas, ok? Tanto na situação 1 como na 2, eu sinto que são tiragens complementares. Vocês sintam-se à vontade para assistir a tudo e seguirem a vossa intuição. Alguma dúvida que tenham, deixem nos comentários, que eu tento na medida do possível responder a todos. Claro que às vezes são muitos comentários, tento pôr pelo menos o coraçãozinho em todos, mas alguma dúvida específica podem mandar mensagem privada pelo WhatsApp e até mesmo para marcarem uma tiragem particular somente com a vossa energia. Eu vou deixar o número na descrição do vídeo, no entanto posso revelá-lo aqui. O indicativo é o +351 e o contacto é o 913113893. Deixem o vosso like, partilhem o vídeo com outras pessoas, que pode ser que ajude também outras pessoas que vocês conheçam. Se ainda não estão inscritos no canal, inscrevam-se para receberem em tempo real todas as nossas novidades. Eu da minha parte despeço-me, foi um gosto mais uma vez estar aqui com vocês. Um beijinho muito grande e até um próximo vídeo. Muito grata!